Bom, pessoal, então agradecer aí ao João que fez essa gentileza de também gastar o domingo dele aí com a gente para poder corrigir as questões de segurança do trabalho, né? E eu agora vou então falar das questões de saneamento e meio ambiente, tá? Como vocês viram, nós temos alguns outros links por causa do tempo, né, da nossa reunião do Google. E aí, a hora que chegar perto do finalzinho, qualquer coisa a gente faz uma pausa, toma uma aguinha, usa o banheiro para entrar no segundo link, tá bom? Então vamos lá, agora é comigo. Questão 31. Bom, antes disso, deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre a prova de modo geral, tá? Para você que vai ser candidato aí. Essa é uma prova para técnico em saneamento, você que vai fazer as provas da, da, da CAESB, por exemplo, né? Ah, que é para cargo de operador, outros cargos técnicos. Eu acho que a prova muda um pouquinho ali, principalmente algumas coisas de hidráulica. Eu acredito que sejam menos cobradas, né? Porque isso faz mais parte do dia a dia para o técnico em saneamento de fato. E uma coisa boa para muita gente, né? É que as questões não avaliaram tanto a parte matemática, né? As questões específicas foram plenamente interpretativas e trabalham basicamente com textos. Então, como eu falei, na apostila de estudos que eu fiz, tem muita coisa de cálculo, né? Sobre dosagem de produtos químicos, taxas de aplicação superficial, que é importante você saber, é interessante que você saiba, mas nessa prova da Sebrasp para um cargo técnico, nada disso foi cobrado, tá bom? Então assim você consegue fazer uma dose melhor do que você tem que estudar, do que você tem que aprender mais para continuar dentro do prazo, né, dos seus estudos aí, tá bom? Então vamos lá. Questão 31. Assinale a opção que representa a sequência correta das etapas para o tratamento convencional da água, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Para tornar água potável, evitando riscos de infecções de origem hídrica, piriri, pororó. Olha só, pessoal. Não vamos esquecer que, sempre que a gente falar de tratamento convencional da água, são 5 etapas que a literatura sempre vai apresentar para a gente, tá bom? São elas a coagulação, a floculação, a decantação, que também pode aparecer com o nome de sedimentação gravitacional, a filtração e a desinfecção, tá? Então, seguindo essa receitinha, né, eu teria marcado a alternativa C. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. E aí depois entra fluoretação e correção do pH, que aparece também nessa sequência nos livros didáticos, né? A maioria dos livros aborda primeiro a fluoretação e depois a correção do pH. Contudo, isso não é uma regra nas estações. Nas estações a gente pode alternar, variar essa ordem, inclusive da própria desinfecção, né? Algumas estações, por exemplo, até aplicam a desinfecção logo após a decantação, porque isso ajudaria a manter os filtros limpos, aumentaria a carreira de filtração, tá? Mas para você, candidato, que vai fazer esse tipo de prova, se lhe for perguntada a ordem convencional, do tratamento convencional, são essas primeiras 5, tá bom? Se aparecer fluoretação e correção de pH, vem na sequência fluoretação e depois a correção do pH, tá bom? Mas na prática operacional, nem sempre é assim que acontece. Então, acredito que esse foi o motivo pelo qual essa questão 31 foi cancelada, foi anulada, beleza? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, aperta a mãozinha, escreve no chat qualquer coisa que eu também tento ler, tá? Questão 32, vamos lá. Assinale a opção correta em relação aos processos de tratamento de água. E aparece aqui, ó. O sulfato de cobre é utilizado para auxiliar na remoção de odor e sabor da água, embora não seja efetivo no controle de algas. Pessoal, na verdade, o sulfato de cobre é o que a gente usa justamente quando a gente está tendo problema com algas, né? Então esse restinho aqui está todo errado, tá bom? Ontem, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp, acho que o nosso colega Cláudio colocou uma questão que falava que o sulfato de cobre é usado como agente coagulante, né?
E aí, cuidado, hein? O sulfato de cobre não é um agente coagulante. Então, aquela questão ali que a gente debateu um pouquinho no nosso grupo de WhatsApp, provavelmente estava errada, né? O autor da questão se equivocou, tá bom? Sempre que você ler uma questão que envolva o uso de cobre em tratamento da água, 99% de certeza que estará relacionado a alguma problemática com algas, beleza? Letra B. O carvão ativado, entre outras funções, é utilizado na retirada de algas, matéria orgânica e sais minerais. Bom, vamos lá. O carvão ativado, a principal função dele é de adsorver substâncias. Então a gente usa o carvão ativado principalmente para controle de gosto e odor. Ele não tem eficácia contra remoção biológica, né? Remover micro-organismos. Então não faz sentido a gente usar carvão ativado para tirar algas, né? Mas se a gente tem compostos que causam gosto, odor e até alguns compostos que podem causar cor, para isso o carvão ativado é eficaz, tá bom? Mas não para algas, beleza? Letra C. Vamos lá. As grades, classificadas como grosseiras, no sistema de gradeamento, devem ser instaladas a montante de motobombas e apresentar espaçamento útil entre as barras de 1 a 2, entre 1 e 2 centímetros. Então vamos lá. A gente instala dispositivos de retenção de sólidos grosseiros antes de equipamentos de bombeamento. Não necessariamente precisa ser uma grade. Em estações elevatórias, por exemplo, a gente pode usar cestos. A grade também é útil para isso. O erro dessa questão está a falar que o gradeamento é grosseiro e que a distância entre as barras é de 1 a 2 centímetros. Não, tá? 1 a 2 centímetros é o gradeamento fino, exatamente, tá? O gradeamento médio é de 2 a 4 e o gradeamento grosseiro é de 4 a 10 centímetros. Então, o erro dessa questão está na distância entre as barras informada no enunciado, tá bom? Letra D de dado. A oxidação das substâncias responsáveis pelo gosto e odor da água não interfere em substâncias responsáveis pela cor. Bom, de novo aqui, né? Quando a gente oxida substâncias, ou seja, a gente faz a degradação delas, né? Geralmente a gente consegue acertar em cheio as substâncias que vão causar cor, gosto e odor. Então, quando nós realizamos, por exemplo, a pré-oxidação, a gente adiciona ali o cloro ou outro agente oxidante, geralmente nós estamos mirando essas três coisas: substâncias que comuniquem gosto, cor e odor na água. Então, uma substância pode causar mais de um problema ao mesmo tempo. Então, o ferro, por exemplo, ele pode causar tanto a cor da água, como também deixar aquele gosto mais metálico, né? Então, quando a gente oxida o ferro, a gente tira o gosto e também está tirando a cor no caso, tá bom? Então, é por isso que a letra D também está errada. Então, como gabarito, só sobrou a letra E. Vamos ver? Entre outras finalidades, a aeração proporciona a oxidação de compostos como os ferrosos e reduz a corrosividade de materiais metálicos. Isso está certinho, galera, tá bom? Esse é o nosso gabarito. A aeração, ela não é muito aplicada em todas as estações do Brasil, mas basicamente é você colocar a água como se fosse uma cascata, né? Batendo em placas, aumentando bastante a superfície de contato, para deixar a água ter contato com o ar atmosférico. E o ar atmosférico vai ser o responsável por remover, por exemplo, compostos ferrosos. Então ele vai pegar o ferro 2 e passar ele para ferro 3. Esse elétronzinho que foi removido aí, foi removido pela ação do oxigênio presente no ar. Então, isso é possível de ser feito pela aeração, tá bom? Mesmo caso do manganês, a gente também consegue oxidar o manganês ali, levar ele de manganês mais 2 para manganês mais 4. Isso é possível também pela aeração, tá bom? A minha dúvida ainda em relação à questão 31. O professor falou que tem letras que adicionam desinfecção antes da filtração. Mas aí a filtração, se tiver o carvão, o antracito, ele não absorve esse cloro que tem na água? Pode absorver, pode retirar uma parte dele, né? Mas aí você deixa um residual
isso seria uma demanda, né? Então você consegue passar pelo carvão e ainda manter um residual para fazer a desinfecção e chegar na rede, tá? Isso é possível de ser feito sim, e que novamente vai depender do gerente da estação, tá? Se ele achar que é melhor então tirar o carvão para continuar fazendo essa interoxidação, é possível também, tá? Vai depender novamente do gerente da estação. Mas o carvão pode tirar uma parte do cloro sim, tá? Sem dúvida. Então, teoricamente, teria que trabalhar com um residual maior antes Isso, exatamente. para ter um residual considerável ainda após a filtração. Perfeitamente, isso mesmo. Perfeitamente. Certo. Tá? Só lembrando então, para reforçar, né? Se for o tratamento convencional, vamos focar nessas 5 aí, né? Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. E se a banca perguntar, além disso, fluoretação e correção do pH, é nessa ordem. Fluoretação no final e depois a correção do pH, tá bom? Não se esqueçam disso, que acho que é mais importante. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então essa foi a 32. Questão 33. Deixa eu autorizar o pessoal aqui. Beleza. Só aproveitando também, né? Peço desculpas, né, gente, por ter 3 links aí, tá? Ainda não tá valendo a pena pagar um workspace, pagar um programa que permita fazer a reunião e gravar, tá? Ainda não tá valendo, mas eu espero que em breve eu consiga desenrolar isso. E também que em breve a gente faça mais reuniões dessa, né? Pra gente discutir, debater, trocar uma ideia aí, tá bom? E fiquem à vontade para continuar com as perguntas então. Vamos lá. A questão 33, já vou adiantar aqui que ela foi anulada, tá bom? E vamos entender o porquê então. Eu não consegui achar claramente, tá, o motivo dessa questão ter sido anulada. Eu acredito que seja porque faltou uma complementação aqui, ó, né? A questão falava de hepatites A e aí faltou o outro tipo de hepatite, né? Eu suponho que seja por isso que a questão foi anulada, mas vamos lá. A respeito do abastecimento público de água, conceitos de saúde, piriri pororó, assinale a opção correta. Bactérias, entre elas a entamoeba histolítica, bom, já começa errado aqui, né? A entamoeba, ela é um protozoário, então só por aí a gente já poderia entender que essa questão está errada. Parasitas, como Giardia lamblia, parasitas é um nome dado mais assim para os vermes, né? Mas na essência da palavra não estaria errado, tá bom? Giardia lamblia também é um protozoário. Mas continuamos. Protozoário como salmonela? Não, né? Salmonela é uma bactéria. Então, podem causar doenças quando presentes na água consumidas pelas pessoas. O resto tá correto. O problema é que ele inverteu tudo a ordem ali dos micro-organismos, tá bom? Entamoeba é protozoário, Giardia também, e Salmonella é uma bactéria. Aí a letra B ele falava o seguinte: amebíase, febre tifoide, paratifoide, hepatite infecciosa, hepatites A, E, aí faltou o resto da questão. Cólera são doenças de veiculação hídrica, pois seus agentes patogênicos utilizam a água como principal veículo de transmissão. Estava indo certo, ok? Eu sempre falo para vocês nos vídeos onde eu abordo doenças de veiculação hídrica que as hepatites infecciosas transmitidas pela água são as hepatites A e também a hepatite C, tá bom? São hepatites virais. Então, caso isso venha a ser perguntado novamente, né, as hepatites A e C têm origem, né, pela veiculação hídrica causadas por vírus, tá bom? Então, se ele tivesse colocado ali hepatites A e C, a resposta estaria plenamente correta. E eu suponho que foi por isso que essa questão foi anulada, né? Faltou ali o restinho dela. Vamos ver as outras. Na área de saneamento, saúde é ausência de doenças ou enfermidades, ok? Assim, esse conceito não contempla o bem-estar mental. Horas, galera, né? Não adianta nada você ter saneamento se a cabeça estiver bagunçada, né? O bem-estar mental, principalmente hoje, no século XXI, é um assunto muito debatido e muito cobrado, né? Então, saúde é a ausência de doenças e também você está com a cabeça
no lugar, tá bom? Então, essa era mais facinha da gente entender que tá esquisito ali. Letra D de dado. Embora não seja uma especialidade médica, a saúde pública visa promover, proteger e recuperar a saúde física da população, mas não a mental. De novo aí, né? As doenças mentais são um dos grandes males do século XXI e está sempre envolvido na questão de saúde pública, tá? E não sei, posso estar errado, mas eu acho que saúde pública é uma especialidade médica, tá bom? Posso estar falando bobagem, mas se alguém inclusive assistir esse vídeo aí, quiser comentar, fique à vontade, tá bom? Mas eu acho que saúde pública, saúde da família com certeza é uma especialidade médica. Não sei se tem uma chamada saúde pública. E saneamento não exerce influência sobre a saúde mental. Olha lá. Pois representa o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem efeitos deletérios sobre seu bem-estar físico ou social. Você acha que uma pessoa que mora no imóvel sem acesso à água, sem acesso a redes coletoras de esgoto, sem coleta de lixo, né? Áreas sujeitas a alagamentos, será que ela vai bem na cabeça, né? Será que ela vai ficar tranquila, dormir tranquilamente? Então, o saneamento exerce uma influência direta, obviamente, na saúde mental. Uma coisa curiosa, viu, gente? Nas questões de segurança do trabalho e nessas primeiras questões específicas, né, de saneamento, olha como é que essa banca aborda bastante questão de saúde mental. Falou bastante disso lá em segurança do trabalho, tá falando aqui de novo na parte de saneamento. Não sei se é uma tendência, mas fiquem meio ressabiados aí, fiquem meio atentos para os próximos certames que virão, tá bom? Então, questão 33 foi anulada, mas eu teria marcado a alternativa B de bola. Vamos para a próxima. Questão 34, vamos lá. Com referência ao ciclo hidrológico e aos recursos hídricos naturais, assinale a opção correta. Pessoal, só fazendo um parênteses aqui então, né? Sempre que a gente falar de ciclo hidrológico, nós vamos lembrar que são 5 etapas, tá bom? A primeira é a evaporação, seguida também da evapotranspiração, tá? Então é a água evaporando do oceano, do solo, das árvores. A segunda é a condensação, vamos lembrar disso também, que é a água voltando para o estado líquido. A terceira é a precipitação, ou seja, chover, tá? Precipitação. A quarta é o escoamento superficial. Agora depende do autor, né? Essa pode ser a quarta ou a quinta. E a última seria a infiltração, tá bom? Inclusive, se cair uma questão perguntando isso, eu até inverteria essas duas aqui, né? Primeiro a água infiltra para depois escoar superficialmente. Mas essas são as 5 etapas. E no fim das contas, a questão meio que não falou muita coisa de ciclo hidrológico a grosso modo, né? Mas vamos lá. Letra A. A variabilidade espacial de solos não interfere na variabilidade das manifestações do ciclo hidrológico no globo terrestre. Vixe, o que o cara quis dizer aqui? A grosso modo os tipos de solo têm relações com o ciclo hidrológico? E com certeza, né? Então, se nós temos solos ali que tem a relação da evapotranspiração, onde a água evapora mais facilmente, onde a água está no estado sólido porque é muito frio, solos que não têm água praticamente, né, como os desertos de areia no caso, né? Então, tudo isso interfere sim na questão do ciclo hidrológico, no quanto que a água consegue penetrar, evaporar e tudo mais. Vou fazer um parênteses aqui, porque eu falei os desertos de areia, porque a gente pode imaginar que todo deserto tem areia, mas não, galera. A definição do deserto é onde os níveis de precipitação são muito baixos, ou seja, onde chove muito pouco. Então nós temos regiões do planeta, como por exemplo o Ártico, né, onde chove-se muito pouco lá, e é tudo gelo. Ou seja, tem água, mas não chove com a frequência devida. Então aquilo também pode ser considerado um deserto, tá bom? Só para ninguém achar que eu fui redundante dizendo deserto de areia. Mas vamos lá. Então a A está errada.
Letra B. O fenômeno global de circulação aberta da água entre a superfície terrestre e a atmosfera é denominado de ciclo hidrológico, sendo o Sol a principal fonte de energia desse processo. Olha, até estaria mais ou menos certo, né? Mas como eu falei, o principal reservatório de água que dá origem, né, que inicia o nosso ciclo hidrológico, não é a superfície terrestre, tá? São os oceanos, tá? Então é por isso que essa questão está equivocada, está errada, né? O fenômeno global de circulação aberta da água entre o oceano e a superfície terrestre, no caso, né, que é denominado ali de ciclo hidrológico, sendo o Sol a principal fonte de energia desse processo. Letra C. Uma fina camada na parte superior da atmosfera, chamada de troposfera, é onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos. Olha, essa está quase certa, quase. O erro dessa aqui está falando que é na parte superior da atmosfera. Não, tá? A troposfera é essa camada onde nós estamos neste momento. Então, ela é a camada que está mais próxima da gente, onde nós fazemos parte dela, inclusive. Nós temos a troposfera, só fazendo aqui um desenho do planeta Terra, tá? Nós estamos na troposfera, que é onde acontece a maior parte aí dos fenômenos atmosféricos, tá? Depois nós temos a estratosfera. Depois, no meio, a mesosfera. Depois, para cima, nós temos a termosfera, ou também chamada de ionosfera. E, por último, a exosfera, tá? Que seria a mais longe de todas, a mais afastada de todas, tá? Eu e vocês estamos, neste momento, num domingo, dentro da troposfera, que é a camada mais próxima de nós. Então, essa questão quase acertou, tá? D. Do total de água evaporada, cerca de 15% da evaporação acontece nos oceanos e 85% a evapotranspiração dos continentes. O autor aqui inverteu, né? Mais ou menos 15% é evapotranspiração e 85% é oceano, tá bom? A maior parte da água evaporada que dá origem ao ciclo hidrológico vem dos oceanos. Então, a correta só pode ser a letra E. Vamos ver? O efeito estufa natural, causado pelo vapor de água e dióxido de carbono, permite que a energia calorífica do Sol seja aproveitada para manter a atmosfera aquecida. Tá certo, né? Vapor de água também é um gás de efeito estufa, né? Assim como o dióxido de carbono, CO2. Então, certinho, alternativa E de elefante. Beleza? Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para comentar. Questão 35, vamos lá. Considerando as características físicas, químicas e biológicas da água do esgoto, assinale a opção correta. A. O fósforo presente na água de esgoto pode ser removido com o uso da cal. Sim, faz sentido. Sendo que a maior eficiência do processo de remoção ocorre em pH em torno de 5. Senhoras e senhores, aqui está o erro dessa questão, né? A gente pode fazer a precipitação química para remoção de fósforo. Então, a gente adiciona cal. Quando a gente adiciona cal, galera, esquece o pH 5, tá? O pH vai lá para cima, vai lá para as alturas. Então, a incoerência dessa primeira assertiva está nisso aqui. B de bola. De maneira geral, as bactérias se desenvolvem em pH mais acídico em relação aos fungos, suportando até pH 2. Olha, posso até estar falando algum tipo de bobagem aqui. Eu não sei, sendo bem sincero, tá? Se as bactérias conseguem se desenvolver em pH mais ácido em relação a fungo. Foge um pouco do meu escopo de conhecimento. O que eu sei é que, de maneira geral, as bactérias preferem se desenvolver em pH perto da neutralidade. Então, elas vão conseguir viver muito bem em pHs entre 6,5 e mais ou menos ali 7,5. Claro que nós temos bactérias específicas, né? As bactérias acidogênicas, por exemplo, presentes no tratamento anaeróbio, elas suportam pHs mais ácidos, né? A gente consegue chegar ali num pH de 6 até 5,5.
Mas isso não quer dizer que isso seja o ideal para elas, né? Então, quando a gente pensar em bactérias, o pH ideal, o pH que elas preferem, não só bactérias, praticamente todos os seres vivos, né? Fica ali perto da região da neutralidade de pH, próximo de 7, tá bom? Então, eu descartei essa alternativa, também falando que suportam até pH 2. Eu achei muito baixo para bactéria, então é outro motivo pelo qual eu risquei essa questão. C. Os organismos do grupo coliformes são bons indicadores microbianos devido à facilidade de sua detecção e contagem. Eu acho que temos um vencedor, né? Realmente. Usamos os coliformes como indicadores de contaminação da água, justamente porque eles se proliferam dentro do nosso trato intestinal, né? Em grandes quantidades. A gente evacua diariamente grandes quantidades de coliformes. A Escherichia coli, por exemplo, não se reproduz fora do trato intestinal humano, né? Também não sobrevive por longos períodos, o que nos indica a presença de Escherichia coli é uma contaminação fecal e recente, né? Então, sim, sempre que a gente pensar em indicadores biológicos de contaminação, o grupo coliformes é de longe o melhor que nós temos e a Escherichia coli é tipo aquela que de fato atesta a contaminação, fecal no caso, tá bom? Então a letra C é a nossa correta. Vamos ver as outras aqui. A presença excessiva de nitrato e fosfato favorece a proliferação de algas. Sim. Enquanto que metais pesados como a prata e o cobre favorecem o crescimento de alguns micro-organismos. Olha lá. Lembra que eu falei que sempre que aparecer cobre, a gente associa com algas? O cobre é um inibidor do crescimento de algas, tá? Não só de algas, a gente usa o cobre para inibir o crescimento de outros micro-organismos, incluindo bactérias, tá bom? A prata, ela é um agente oxidante, então ela ajuda na desinfecção, tá? Então essa tá errada porque alguns metais, como prata e cobre, são inibidores de crescimento, tá bom? Então é por isso que essa questão não faz sentido. E os micro-organismos termófilos apresentam melhor crescimento com temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Galera, quando a gente falar de organismos termófilos, tá? Você vai pensar numa temperatura mais alta aí. Geralmente a partir de 35 graus Celsius ou até mais, se eu não estou equivocado aqui, tá? Esses que ficam entre 20 e 35 graus Celsius são os micro-organismos mesófilos. Preferem uma temperatura média ali perto do corpo humano. Os termófilos suportam temperaturas mais altas do que isso, tá bom? Então, tá errado aqui por causa disso. Os termófilos apresentam melhor crescimento em temperaturas mais altas e não inferiores a 20 graus Celsius. Joia? Então, questão 35, alternativa C de conteúdos ambientais. Ei, professor. Questão 36 também foi anulada. Vamos ver por quê. Quanto aos padrões de potabilidade, análise da água, controle da qualidade da água e atributos bacteriológicos e físicos na água, assinale a opção correta. Alternativa A. No sistema de distribuição, o pH da água deve ser mantido na faixa de 4 a 5,5. Galera, eu vou fazer um parênteses aqui para a gente poder falar sobre pH na água. Até a portaria 2914, que depois virou a portaria de consolidação 5, anexo 20, tá? Existia lá a recomendação que o pH da água estivesse entre 6 e 9,5. Se você for fazer uma prova que te perguntar qual é o pH recomendado ou o pH exigido para a água, tenha em mente esse valor, entre 6 e 9,5, e você vai marcar a alternativa que tiver essa questão, tá? Que tiver essa informação. Mas legalmente, desde a portaria 888, não existe mais essa recomendação, não existe mais um valor recomendado de pH, tá? Então a gente assinala essa alternativa de 6 a 9,5, só que a gente entra com recurso. A gente entra com recurso, caso você tenha assinalado errado, né? Porque desde a portaria 888 não existe mais essa recomendação de valor de pH da água. Vocês vão pegar vários livros, vários manuais, várias apostilas
que foram lançadas antes de 2021, talvez até algumas que tenham vindo depois, que vai aparecer essa informação. O pH da água deve estar entre 6 e 9,5, tá bom? Mas não existe mais isso daí. B, é a que eu tinha marcado como correta. Deixa eu autorizar aqui. B, nos programas de segurança da água, para se garantir padrões de potabilidade, devem-se contemplar os seguintes princípios: gerenciamento de riscos, múltiplas barreiras e boas práticas no abastecimento de água. Essa para mim estava correta, mas a banca anulou. Não sei dizer para vocês por quê, tá bom? Letra C. Na água bruta, antes do tratamento, devem-se analisar temperatura, turbidez, pH, alcalinidade, matéria orgânica, ferro e dureza. Bom, pessoal, no dia a dia operacional de uma estação, a gente não avalia matéria orgânica. Isso é para a segurança do meu manancial, então é um ensaio que eu faço semestralmente no meu manancial, e se ele for superficial, inclusive. Ferro e dureza também não é com frequência que a gente analisa, tá? Operacionalmente, a gente analisa ferro e dureza se tem ali algum descontrole operacional, se aconteceu alguma coisa com o meu manancial, mas não são análises rotineiras para preparar a água para o tratamento. Para preparar a água para ser tratada, a gente mede temperatura, turbidez, pH e alcalinidade. E eu colocaria aqui também, se possível, cor. Então, se eu faço a operação de uma estação, eu também faço questão de ler a cor da água, tá bom? Mas turbidez, pH e alcalinidade, com certeza. Temperatura, aí vai depender do avaliador. Então, essa estaria errada. D de dado. Após a desinfecção, a água deve conter uma concentração mínima de cloro residual livre de 5 mg por litro e no mínimo 1 mg por litro em qualquer ponto da rede de distribuição de água. Quem assiste os vídeos lá do curso preparatório já está cansado de ouvir isso daí, né? Quando a gente falar de cloro residual livre, tá? O mínimo que a gente tem que ter na água que vai para as pessoas é de 0,2 miligramas por litro. Se a gente for transportar essa água por carro-pipa, esse mínimo sobe um pouquinho. Ele vai para 0,5 miligramas por litro, tá bom? E o máximo que a água pode ter? O máximo que ela pode ter é de 5 miligramas por litro. Também havia uma recomendação que esse máximo fosse de 2. Também estava na 2914, né? Ah, olha, recomenda-se que seja no máximo 2. Mas ao mesmo tempo tinha um teor máximo de 5 lá no anexo de substâncias perigosas e produtos da desinfecção. E aí ficava aquela dúvida, peraí, mas é 2 ou é 5? É 2 ou é 5? Então, desde que foi lançada a portaria 888, não existe a recomendação, beleza? A faixa de trabalho para cloro residual livre entre 0,2 e 5. E se for de caminhão-pipa, aumenta para 0,5 o teor mínimo de cloro residual. Por isso que essa questão está errada. E, em ensaios presuntivos, quando forem detectadas amostras de água tratada com resultado positivo para coliformes totais, dispensam-se novas análises, a não ser que sejam também detectada Escherichia coli. Errada, tá? Mesmo se em ensaios presuntivos você tiver um resultado positivo para coliformes totais, você tem que fazer recoletas, tem que fazer novas amostras, tá bom? Então é por isso que essa aqui está errada, independente de ter ou não a presença de coliformes fecais, de Escherichia coli no caso. Beleza? Então, a letra B eu tinha marcado como correta, mas a banca anulou. Não sei dizer para vocês por quê. Se alguém souber, posta nos comentários, coloca aqui na sala, fique à vontade, tá bom? Próxima lá, questão 37. Como eu falei, essa é uma questão que tem mais a ver com o cara que é técnico em saneamento do que com quem é técnico em meio ambiente, com quem vai fazer provas para operador, tá? Porque isso aqui envolve mais a parte de projetos, mas vamos lá. A respeito do consumo per capita, ou seja, a quantidade de água que cada pessoa consome diariamente, fatores que afetam o consumo e variações de consumo da água, assinale a opção correta. Só para constar, então, isso está lá no capítulo 1 da nossa apostila de saneamento, tá bom? O consumo per capita a gente chama de Qzinho,
E a NBR 2216, se não estou enganado, permite que a gente use o valor de 250 litros por habitante ao dia, se a gente não tiver dados mais confiáveis, tá bom? Então, se você vai começar um projeto do zero, não tem nenhuma noção do consumo de água de uma cidade, de um bairro, de uma região, você pode partir do pressuposto que essa cota per capita seria de 250 litros por habitante ao dia. Aí, galera, nossa, ele encheu de texto aqui, mas vamos lá. A síntese das condições atmosféricas observadas durante um longo intervalo de tempo em uma cidade não afeta o consumo de água da população. Para você que só ouviu blá 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 blá, ele está falando o seguinte: independente de fazer muito calor ou muito frio, as pessoas sempre vão consumir o mesmo tanto de água, o que obviamente é uma coisa falsa, né? Se está muito calor, a gente usa mais água, toma mais banho, às vezes a gente até quer lavar a louça, né, para poder ficar mexendo com uma aguinha mais fresquinha, e quando está frio a gente diminui o nosso consumo de água, tá bom? Então essa está errada. B. Em cidades com maiores recursos financeiros, os projetos de abastecimento de água em zonas de maior densidade populacional são feitos com maiores valores de consumo per capita, em comparação com suas respectivas regiões metropolitanas. Então ele está falando aqui que em cidades mais densamente povoadas, em cidades que têm mais aporte financeiro, a gente pode usar um valor de Q diferente das regiões metropolitanas. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente faz isso, mas não é a melhor coisa a ser feita, né? É que geralmente regiões, essas cidades assim, né, maiores, que têm maior densidade populacional, a gente também tem mais perdas de água, né? As redes costumam ser mais velhas, mais difíceis de serem trocadas e monitoradas. Então a gente pode usar um valor de cota per capita um pouquinho maior do que para outras cidades metropolitanas. Particularmente, acho que isso não é muito sagaz, nem muito utilizado, tá? Mas de qualquer forma, eu deixaria essa como uma possível, né? Uma possível alternativa correta. Vamos ver as outras. C. Mesmo com a presença de um número significativo de indústrias que utilizem água em seus processos, estas não interferem no consumo per capita de uma cidade? Interferem sim, tá? As indústrias consomem água, a gente coloca isso na conta, só que no final a gente divide pelo número de pessoas, né? Então a gente consegue até colocar as indústrias como um equivalente populacional. A indústria opera como se fosse um bairro com 10 mil habitantes, 2 mil habitantes, 500 habitantes. Né? Então, interfere sim. As indústrias entram no cálculo do consumo per capita. D de dado. Então, essa aqui está errada, tá bom? D de dado. A redução do consumo per capita é influenciada basicamente pela conscientização da população em combater as perdas e o desperdício, mesmo que sejam desenvolvidos e utilizados aparelhos sanitários com vazões de funcionamento mais baixas. Essa aqui eu também fiquei meio em dúvida, né? Mas, a grosso modo, ele está falando que o que vai fazer diferença para reduzir este valor de consumo per capita é conscientizar a população. Não tem problema deixar de usar aparelhos que consumam menos água, o que é errado, né? Então, a gente precisa, sim, de aparelhos mais eficientes, menos gastões, equipamentos que consumam menos água, associado a boas práticas populacionais de uso, né, de uso consciente e racional da água, tá? Então, quando eu li de novo com mais calma, eu achei que isso aqui estava errado por causa disso. E de elefante. As variações de consumo de água no meio urbano podem ser mensais, diárias, horárias e instantâneas. No entanto, para o dimensionamento das diversas unidades de um sistema público de abastecimento de água, são desconsideradas as variações de consumo horário. Galera, errado, tá? Quando a gente vai fazer o consumo médio das pessoas, por exemplo, a gente vai pegar a população, multiplicar pelo consumo per capita, dividir por 86.400 e a gente vai ter o consumo médio das pessoas. Tudo bem. Mas quando nós vamos dimensionar uma rede de água, eu não posso contar que as pessoas vão sempre consumir a mesma quantidade de água o tempo todo, porque isso seria uma falácia.
Se faz mais calor, as pessoas consomem mais água. Quando falta água e a água volta, tem picos de consumo também, porque as pessoas estão lá enchendo caixa d'água, enchendo tambores, lavando coisas que estavam paradas. Então a gente precisa considerar essas variações na hora de fazer o projeto de uma rede de água. E esses coeficientes que nós consideramos, nós chamamos de K1 e K2. O K1, ele é o coeficiente diário, ou seja, eu coloco uma margem de segurança para um dia onde pode haver um maior consumo de água. E geralmente esse K1 vale 1,2. Eu aumento a vazão em 20% e eu coloco isso no cálculo. O coeficiente horário é o meu K2. E geralmente ele vale 1,5, ou seja, eu também aumento em 50% para conseguir amortizar os picos de consumo horários. Hora de almoço, as crianças tomando banho para ir para a escola, a cozinha a milhão, lavando roupa, lavando louça, e eu preciso considerar. Então, quando eu faço o cálculo de vazão que vai para uma rede de abastecimento, eu vou pegar a vazão média das pessoas, vezes o coeficiente diário, vezes o coeficiente horário, mais as vazões singulares, ou seja, somatório das vazões de indústrias, de grandes consumidores e o que quer que exista por aí, tá bom? Então eu preciso sim levar em consideração coeficiente diário e coeficiente horário para que eu possa amortizar as variações de vazão e fornecer uma água para todo mundo, tá bom? Não sei se eu viajei muito aqui na maionese, se eu consegui ser muito claro, mas a alternativa E está errada, porque ela fala que a gente desconsidera esse cara aqui, ó, na hora de fazer o cálculo, que a gente desconsidera o K2, o que é mentira, tá bom? Por isso a alternativa correta é a letra B de bola, tá bom? E você consegue mais informações sobre isso lá no capítulo 1 da apostila que você tem acesso, já que você faz esse curso preparatório aqui. Beleza? Lembrando, pessoal, qualquer coisa, levanta a mão, pede ajuda, tá? Vamos para a próxima. Questão 38. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa questão 38 aqui, eu vou falar para vocês que eu não tenho muito para falar dela, porque para mim foi a questão mais difícil da prova, dentro do que eu tenho de estudo, dentro do que eu tenho de conhecimento, tá? Ela vai dizer o seguinte, ó. Algumas coisas eu até sei explicar melhor, outras aqui eu realmente não tenho pleno conhecimento para poder falar nada. Diz o seguinte, letra A, ou melhor, vamos ler o enunciado primeiro. Acerca da captação de águas subterrâneas e águas superficiais, assinale a opção correta. A. Na elaboração dos projetos de captação de mananciais superficiais, as características químicas e bacteriológicas da água não são levadas em consideração por não interferirem nos cálculos hidráulicos, o que é mentira, né? Quando a gente vai elaborar projetos de captação de mananciais, a gente tem que levar em consideração, sim, características químicas da água, dureza, também a questão da densidade, questão de temperatura da água, né, e outras coisas do tipo, tá? Então a gente leva em consideração, sim, o projeto da captação. Até porque a captação também não é só o bombeamento, né? Na captação eu posso ter muitas vezes uma parte de sedimentação de sólidos, posso ter um gradeamento, posso ter outras coisas ali que vão remover características, sujeiras da água antes do meu bombeamento, né? A captação envolve tudo isso daí. Letra B de bola. A afluência da água do lençol freático aos poços rasos ocorre através do fundo do poço, já que a entrada por orifícios abertos... Aí, amor, obrigado. Só não sei como que eu vou tomar esse sorvete aqui. Obrigado. A afluência da água do lençol freático aos poços rasos ocorre através do fundo do poço, já que a entrada por orifícios abertos no revestimento protetor pode favorecer a entrada das impurezas. O que eu entendi dessa aqui? Que você tem um poço artesiano e que mesmo que você faça drenos laterais, né, no poço, a água só entraria nele por baixo, o que não faz sentido, né?
Afinal, se você está dentro do nível do lençol freático, a água vai entrar por qualquer abertura que tenha para preencher esse poço. Por isso que eu considerei que essa estava errada. Letra C. Na camada aquífera do poço em lençol artesiano com material granular, são dispensáveis filtros no extremo inferior do revestimento. E eu vou falar a verdade para vocês, não entendi patavinas disso aqui, tá? O que eu tentei entender? Que você tem material granular no fundo do poço, então você tem ali provavelmente algum meio filtrante, pode ser a própria areia, pode ser algum tipo de material que compõe ali a estrutura do fundo do poço, né? E que por isso você não precisaria de um filtro no inferior desse revestimento. Juro para vocês, não faço ideia. Se você sabe sobre isso, se é sua área de atuação, se você sabe me explicar por que disso daí, comenta aqui, deixa um comentário, escreve. Mas de qualquer forma, parecia para mim que estava meio esquisito. Por quê? Como eu falei, sempre que coloca essas palavras assim, ó, dispensar, é desobrigado, não precisa, eu fico meio ressabiado. Eu falo, opa, meio esquisito isso aqui, né? Meio... Enfim, não confio nisso. A letra D, que é o que o gabarito dá como correta, diz o seguinte: o lençol artesiano encontra-se normalmente entre duas camadas impermeáveis do terreno, em que a água poderá jorrar. Esse processo é normalmente chamado de artesianismo natural. E é verdade. Para a gente ter um poço jorrante, ou seja, aquele que você fura e a água jorra automaticamente, esse lençol, né, ele tem que estar confinado, como se fosse um sanduíche. Ele tem que estar apertadinho entre duas camadas impermeáveis, né, o que não permite a ele ir para cima nem para baixo, né, mas sofrer a pressão dessas duas camadas impermeáveis aí. E isso permite, né, o poço ser jorrante. Tem poços que nós furamos e ele não jorra, né, fica a aguinha paradinha lá embaixo. Então essa para mim é a que estava mais certa de todas. Por isso que eu tinha marcado a letra D. Letra E. No artesianismo comum, devem-se realizar ensaios de bombeamento para estabelecer a correlação entre a vazão e extração e o nível estático da água no interior do poço. De novo, eu não sei se o erro estava no artesianismo comum, né? Se existe alguma diferença entre artesianismos, tá? Então eu realmente essa aqui não saberia explicar muito por que está errado. Eu tinha marcado no meu gabarito a letra D, e aí quando eu fui conferir com o gabarito da prova, estava correta. Então foi um chute bem dado que eu dei. E às vezes a vida presenteia a gente com isso também, tá bom? Eu fui por eliminação das que estavam mais erradas. Questão 39, vamos lá. Assinale a opção correta com relação às estações de bombeamento. Beleza. Então, de novo, é hidráulica aplicada. Eu acho que faz mais sentido para os técnicos em saneamento. Se o seu cargo é para técnico em química, técnico em meio ambiente, operador de estação, pode ser que isso aqui não seja cobrado de você, mas é interessante a gente conhecer alguns detalhes aqui. Vamos lá. A. Nas bombas instaladas acima do nível da água, é indispensável o uso de válvulas de bloqueio nas canalizações de admissão. Essa aqui está errada pelo fato de que quando você instala a bomba acima do nível de sucção, então você vai imaginar que tem aqui, nossa, ficou tudo torto. Tem aqui o sistema de captação da bomba, tá? A gente coloca aqui embaixo dela a chamada válvula de pé, né? E ela, de fato, deixa, né, mantém a rede escorvada, ou seja, cheia de água, para evitar ali a cavitação da bomba. Eu entendo que válvulas de bloqueio, né, ele pode chamar de registro, ou então as válvulas de retenção, as VRs. A gente não coloca VRs no tubo de sucção, porque a VR ela só bloqueia o fluxo de água dali para frente, dali para trás não, né? Então, como a gente quer manter toda a tubulação escorvada, toda a tubulação cheia de água, a gente tem que colocar uma válvula chamada válvula de pé, que fica na ponta da tubulação e mantém toda a tubulação cheia, tá bom? Por isso que está errada. B. Para se conectar a tubulação de sucção à bomba, deve-se usar redução,
com flange concêntrica. Galera, eu vou falar a verdade para vocês. Isso é uma das coisas que me deixa muito feliz em ter feito esse material, em ter escrito isso para meus alunos do curso técnico em meio ambiente, né? Porque eu coloco aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para ver aqui, a diferença de uma redução concêntrica e excêntrica, tá vendo? Concêntrica e excêntrica. Quando a gente vai acoplar, conectar a entrada da sucção à bomba, né? Então a gente vai imaginar que tem uma flange aqui, né? Isso aqui é a carcaça da bomba, tá? E aqui atrás vem o motor elétrico dela, tá lá. A redução que nós vamos conectar na flange tem que ser uma redução excêntrica. Então ela é assim, ó. A parte de cima dela é reta e a parte de baixo ela é curva, em ângulo, tá vendo? A redução concêntrica, ela é um cone perfeito assim, ó. Os dois lados são inclinados, né? E a gente usaria esse tipo aqui, se ele falasse? Não dá. Porque o nível da água vai passar aqui, ó, na sucção da bomba. Então você tem uma área vazia, onde pode encher de ar, pode encher de bolhas, pode encher de qualquer coisa que pode parar ali, né? Isso vai enferrujar, vai cavitar minha bomba, vai fazer com que ela sugue ar. Então a gente não usa reduções concêntricas na entrada da bomba. A gente usa reduções excêntricas, tá? O lado de cima é retinho, para evitar o acúmulo de ar, o acúmulo de bolhas, e o lado de baixo é inclinado, tá bom? Essa aqui que é a redução que vai ali. Por isso que essa aqui também está errada. Se em um mesmo poço de sucção, com várias bombas em linha, é desejável que a água passe sucessivamente pelas sucções das bombas, até chegar à última unidade. Eita, o que isso aqui quer dizer? Deixa eu limpar aqui meu negócio aqui. Olha só, quando a gente fala sistema de bombeamento em linha, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Porque eu posso ter um sistema paralelo, ou seja, uma bomba desse lado, uma bomba do outro lado, as duas puxando água de um reservatório, e isso mandando, por exemplo, para cima. Isso é um sistema paralelo, é um sistema que está em linha. O outro sistema é quando a gente tem elas em série, ou seja, eu tenho uma bomba aqui tirando água do reservatório, ela manda para outra bomba, que essa outra também manda para cima. Então isso aqui é o sistema paralelo, e isso aqui é o sistema em série, tá? Mas ambos os sistemas, tanto esse quanto esse, a gente considera que são sistemas em linha, tá bom? Então é por isso que está errado, porque a gente quer que a água passe por todas as sucções? Não. Isso vai acontecer nos sistemas que estão em série, não nos sistemas que estão em paralelo, tá bom? Então é por isso que essa assertiva está errada. Letra D de dado. Para que não ocorra cavitação, a pressão absoluta do líquido na entrada da bomba deve ser superior à pressão de vapor, na temperatura de escoamento do fluido. Isso aqui está certíssimo. Quer dizer o quê? Eu não quero que meu líquido vire um gás, né? Quando a gente tem uma pressão diferente, ou seja, quando a pressão absoluta é muito baixa, o líquido pode cavitar, ele pode ir para o estado gasoso. E essas bolhas arrebentam meu sistema de sucção. A gente ouve a bomba gritar, né? Ela faz um barulho muito estridente. Então é por isso que isso é errado, que isso está errado, tá? A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que aconteça o que está na letra D de dado aqui, tá bom? Então essa seria a correta até o momento. Vamos ver a próxima. O NPSH, em inglês Net Positive Suction Head, requerido, é a pressão absoluta exercida pelo sistema na entrada da bomba, enquanto que o NPSH disponível é a pressão mínima exigida na entrada da bomba para evitar a cavitação. Bom, isso aqui a gente vê muito em manuais de hidráulica, tá? E é justamente o contrário. O NPSH requerido é aquele mínimo exigido pelo conjunto motobomba, né? Para evitar a cavitação. E o NPSH disponível é aquele que eu tenho de fato na entrada da bomba.
Então o autor aqui mudou esses dois termos aqui, tá? Requerido é uma coisa, disponível é outra. Ele inverteu. Então é por isso que a letra E está errada. Fato é, eu tenho que ter um NPSH disponível maior do que o requerido. Se isso não acontecer, o meu conjunto motobomba vai cavitar. Então, a água vai cavitar, né? A água vai entrar na fase gasosa, microbolhas que vão explodir e vão arrebentar com o meu sistema de sucção, tá? Então é por isso que a letra D é a correta. De novo, galera, é importante falar para vocês, todos que estão aqui presentes, tá? Que eu trabalho com isso, estudo isso, vejo isso na minha vida, por baixo, assim, há pelo menos uns 15 anos, minimamente, né? Fora o que eu estudei na faculdade. Então, na minha cabeça, tudo isso faz muito sentido. E às vezes o jeito que eu falo, na minha cabeça está fazendo muito sentido. Mas isso aqui não é para mim, isso aqui é para vocês, né? Então, se vocês estão com dúvida com alguma coisa que eu estou falando, se vocês estão em dúvida com alguma coisa que eu falei e não fez sentido, não tenham medo nem vergonha de chamar, de tirar dúvida, de pedir minha atenção aqui, tá bom? Porque às vezes eu estou falando e está fazendo tanto sentido para mim, porque para mim, enfim, né, faz muito tempo que eu vejo isso. Mas é importante que vocês também consigam ter esse conhecimento adquirido e eu preciso que vocês deem esse feedback para mim, tá bom? Pode chamar minha atenção, pode pedir para eu voltar, pode pedir para eu explicar de novo. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui. Questão 40, vamos lá. Assinale a opção correta com referência à estação de tratamento de água e o processo de tratamento de água potável. Essa aqui é uma que eu recorreria se eu tivesse feito essa prova aqui, mas vamos lá. A filtração rápida consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de micro-organismos da água, sendo em geral o processo final de remoção de impurezas e, portanto, constituindo a principal responsável pela produção de água de qualidade condizente com o padrão de potabilidade. Quando eu fiz essa leitura, eu coloquei uma interrogação aqui, porque até que faz sentido, mas falar que é a principal responsável pela produção de água de qualidade, eu tenho lá minhas observações a fazer sobre isso, né? Não adianta nada você ter uma ETA que tem ótimos filtros, um processo de filtração muito bom, se o resto da ETA vai pelas berolas, né? Vai indo muito mal. Então, eu falei, olha, não acho tão interessante. E outra, também tem depois a desinfecção, que também é o último processo ali, de fato, né, para remover impurezas da água. Mas aí eu falei, bom, tá esquisito, vamos ver as outras. B. A finalidade das misturas rápidas na ETA é dissolver os produtos químicos na água para, em seguida, permitir a agregação das partículas desestabilizadas e formar flocos. Essa eu também coloquei uma interrogação, porque também faz algum sentido. O problema para mim está aqui, ó, em dissolver, né? Faria mais sentido se o autor tivesse dito misturar. Né? Você vai misturar duas coisas, não necessariamente uma vai ter que ser dissolvida na outra, tá? Então, fiquei meio ressabiado por causa disso. C. Na flotação por ar dissolvido, utilizam-se produtos químicos para gerar sustentação das microbolhas, enquanto que na flotação por ar disperso, as microbolhas são produzidas pela redução de... Não, bobagem, tá? A gente não usa produtos químicos para fabricar microbolhas, né? A gente fabrica elas a partir de uma grande pressão, dissolvendo o ar na água e depois causando justamente a cavitação. Então, lá no meu flotador por ar dissolvido, a pressão reduz bruscamente e o ar dissolvido vira essas microbolhas, pelo fenômeno da cavitação que leva a sujeira para cima. Não há uso de produtos químicos, por isso que está errada. D de dado. A floculação pode ser realizada com misturadores hidráulicos, como as câmaras de mistura, e variados tipos de agitadores mecanizados, como as chicanas. É aqui que está o erro dele, né? Chicanas, meio granular, Alabama e helicoidal. Agitadores como chicanas, meio granular, Alabama e helicoidal não são sistemas mecanizados, são agitadores hidráulicos, tá? A gente usa a própria água para fazer a mistura dos produtos químicos, para formar os
os flocos ali. Então, o erro dessa questão está em falar que esses sistemas são mecanizados. E a sedimentação das partículas suspensas apresenta movimento descendente em meio líquido de maior massa específica. O erro está aqui falar que a massa específica do meio líquido é maior. Não, né? Se fosse maior, a água ia sedimentar e a sujeira ia decantar. Mas não, é o contrário. A sujeira, os flocos, ficam com uma densidade, com uma massa específica maior. Então, os flocos vão para baixo, a sujeira vai para baixo, sedimentando. E como a água é mais leve, pouca coisa, mas ela decanta, ela vai para cima. Então, o erro está falar em dizer que isso aqui é maior, tá bom? Bom, entre as duas eu marquei a alternativa A, e foi essa que o gabarito julgou procedente, tá bom? Mas eu teria recorrido por ele falar que a filtração é o processo final de remoção de impurezas, porque eu acho que a desinfecção também remove impurezas, né? A questão biológica ali no caso, né? Falar que a filtração é o principal responsável da produção de água de qualidade é um elemento importante, integrativo, integrante, né, das estações. Mas se você não faz uma coagulação decente, uma floculação decente, uma sedimentação decente, o coitado do filtro vai ficar apanhando, 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 e você não vai conseguir produzir uma água de qualidade, tá bom? Então é por isso que eu acho que é um elemento que faz parte de todos os outros aqui. Deixa eu ver quanto tempo nos faltam. 8 minutos. Deixa eu ver aqui se dá para falar disso aqui. Dá para a gente falar sobre mais essa aqui ainda, ó. Questão 41. Assinale a opção correta a respeito de reservação de rede e distribuição de ramais prediais. Então, de novo, né, isso aqui a gente usa para dimensionar redes hidráulicas, tem muito a ver com técnica de saneamento, e vamos lá. O método de Hardy-Cross é aplicado para o dimensionamento dos côndutos principais de redes de distribuição do tipo malhada, facilitando a análise dos resultados intermediários. Faz sentido isso aqui, parece que é a alternativa correta, tá? É um método de... Bom, eu não vou entrar profundamente por causa dos nossos 8 minutos, né? Mas ele nos ajuda a prever o diâmetro das tubulações, algumas características do escoamento, e que depois a gente vai usar para aplicar em outros, tá? B de bola. O ramal predial de água quase sempre situa-se em planta em posição paralela ao alinhamento da rua, sendo dimensionado com velocidade de água de 2,5 metros por segundo. Ou seja, tem um alinhamento da rua, é como se o ramal predial tivesse assim, ó, paralelo. Não, né? Se a casa está na calçada, você tem que fazer um ramal predial perpendicular, tá? Então, o problema aqui está na questão de ser posição paralela. Com relação à velocidade da água, não lembro, tá? Para redes de abastecimento, a gente consegue trabalhar com velocidades de 3,5 metros por segundo. Mas não sei se essa velocidade pode ser mantida no ramal predial, confesso para vocês, tá? Mas pode ser que a gente tolere também velocidades maiores do que esses 2,5 metros por segundo. Então essa está errada. C. O reservatório de montante, também chamado de reservatório de sobras, já está errado aí, né? O reservatório de montante é o que está antes do sistema consumidor. O que está depois, que é chamado de reservatório de sobra, é o reservatório de jusante, beleza? É o fornecedor de água durante as horas de menor consumo. Faria sentido se não falasse que ele está a montante do meu ponto de consumo, tá bom? Ele está a jusante. D de dado. Os reservatórios elevados não admitem mais de um compartimento para reservação de água, por já fornecerem pressão adequada nas diferentes zonas de sistemas de abastecimento, o que é mentira. A gente consegue fazer reservatórios elevados segmentados. Então a gente consegue segmentar ele tanto assim, quanto realmente segmentar em diferentes alturas. Então eu posso usar esse pedaço aqui, né, para uma parte da cidade, que vai ter uma pressão, esse pedaço aqui para outra parte da cidade, esse pedaço aqui para outra parte. Então eu posso segmentar o meu reservatório para que ele forneça diferentes pressões em diferentes zonas. Ele não precisa ser só uma caixa d'água como na nossa casa, que vai ter praticamente a mesma pressão em quase todos os pontos, né? O que vai mudar ali basicamente é a altura da torneira, tá? Então eu consigo sim usar o reservatório para isso. Então essa também está errada.
Letra E. Na rede de distribuição malhada, a distribuição da água é feita a partir de uma tubulação tronco diretamente para os côndutos secundários, sendo conhecido o sentido do fluxo em qualquer trecho. O erro aqui está a dizer que é a rede malhada, né? A rede malhada também é chamada de rede em anel, ou seja, eu vou construir a rede, né, com vários trechos se cruzando, porque isso vai me permitir mudar o sentido do escoamento da água, né? E vai me permitir também que as intervenções prejudiquem menos consumidores. A gente fecha um trecho aqui, ó, né? E aí todo o resto da rede continua sendo abastecida. Esse sistema que ele está comentando, que a água vai num único sentido, abastecendo os consumidores em outros trechos secundários, né? É o sistema de espinha de peixe, né? Ela não é o sistema malhado, que inclusive até me fugiu o nome aqui agora, hein? Quem souber, comenta aí, tá na apostila lá no capítulo 1. Como é que chama essa rede do tipo espinha de peixe? Não é anel, não é malhada, que é a outra. Esse é o sistema... Bom, a gente vai fazer um intervalinho, eu volto daqui a pouquinho e eu trago o nome para vocês.